Irmãos, nessa manhã de domingo, nós vamos ter o privilégio de estudar o Salmo 103, que é um salmo que é tido como um hino. Tal é vamos dizer assim, a importância desse salmo, tais as palavras que são ditas nele, né? Pelo salmista, é um salmo de Davi. Ele convida-se a louvar a Deus por amor de sua graça. Então, por isso que o salmista tem esse momento de reflexão e convidar e falar consigo mesmo, né? É algo que o salmista tem o hábito muitas vezes de dizer a si mesmo algumas coisas. E aqui o que ele está dizendo é a sua alma, né? O que em relação ao Senhor e aquilo que o Senhor tem feito na vida dele. Aí nós vamos refletir um pouco sobre esse salmo nessa oportunidade dessa manhã. Vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus pela oportunidade. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus de amor, de misericórdia, Deus de graça, nós queremos louvar o Senhor nesta manhã, Senhor, por estarmos aqui, por ser essa oportunidade que nós temos de ouvir a Tua Palavra, de meditar nela, de aprender com ela e de ser principalmente supridos, ó Deus bendito, pelo Espírito Santo do Senhor. Aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós não entendemos, nós pedimos que o Seu Espírito possa estar falando ao nosso coração, nos dando, ó Deus bendito, clareza com relação à Tua Palavra, à Tua vontade, com relação aos Teus propósitos na nossa vida. E nesta manhã somos gratos por esse Salmo 103. Ele fale ao nosso coração, em nome de Jesus que oramos. Amém. O Salmo diz: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Porque o homem são os seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não se conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Sobre aqueles que guardam o seu conserto, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor seus anjos, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei ao Senhor todas as suas obras e todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Então nós vemos esse salmo tão importante, que ele é como é falado nos comentários, que ele é como um hino na vida de muitos irmãos, na vida daqueles que amam realmente a palavra de Deus. E aqui nós vemos Davi no momento de reflexão, no momento em que ele está falando para ele mesmo, e é interessante que eu dei uma olhada, eu fiquei pensando aqui em outro versículo, porque nesse salmo nós estamos vendo aqui um momento de
de inteira reflexão da vida de Davi, quando ele diz para ele: bendize a minha alma ao Senhor, bendiga tudo que há em mim, né? Bendiga ao Senhor. Mas aí eu fui também, eu fiquei tentando me lembrar do versículo que está em Salmos 42, que em outra ocasião, Davi está falando também a sua alma. No Salmo 42, ele diz o seguinte no versículo 5, 6: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro em mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde o Hermon, desde o pequeno monte. É interessante que aqui Davi encontra-se uma outra situação. Salmo 42, ele está falando consigo também, consigo mesmo, mas aí ele está num momento diferente. Ele está como desanimado, ele está como abatido, fragilizado. E eu vejo que muitas vezes, os dias de hoje, eles acarretam isso sobre nós. Muitas vezes durante a semana, a gente passa a semana, tem dia que nós passamos momentos muito bons, principalmente quando nós refletimos na palavra do Senhor. Nós tomamos a palavra dele pela manhã, lemos uma porção, meditamos nela, ou lemos um comentário, oramos. Aquilo reaviva o nosso espírito, né? Traz novamente aquele calor da vida espiritual, da vida cristã, do relacionamento que nós temos com o Senhor através da comunhão. Mas às vezes, quando nós ficamos muito envolvidos, principalmente com as notícias dos nossos dias, a gente acaba dizendo como Davi: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro em mim? Ou seja, nenhum de nós, nem mesmo Davi, era um homem de uma constante reflexão que pudesse trazer somente crescimento espiritual na vida dele. Nós somos, como diz o Salmo, no próprio Salmo 103, ele fala que o Senhor se lembra que nós somos pó. Ele se lembra de nós. Ele nos vê, ele sabe da nossa estrutura. Então, por isso que Deus está sempre estendendo a sua misericórdia, a sua bondade, a sua justiça para os filhos dos filhos. Então nós vemos aqui, irmãos, que realmente Davi não está, louvado seja Deus, não está no momento do Salmo 42. Ele está no momento do Salmo 103, que ele convida a alma e os outros que estão perto dele a bendizer, ou seja, a louvar a Deus, a louvar o nome de Deus. Porque ele realmente tinha na sua mente algumas coisas que são fundamentais e que eu vejo assim: quando nós paramos e meditamos naquilo que Deus tem feito por nós, ainda que eu esteja caminhando sozinho na rua, e de repente vem aquele pensamento: como Deus tem sido bom, como Deus tem sido misericordioso, me livrou, me guardou, me salvou. Nós temos uma outra realidade dentro de nós. E é isso que está acontecendo aqui com Davi. Davi, lá no Salmo 42, ele começa a pensar desde a saída do povo do Egito, lá quando ele vê a história do livramento, daqueles lugares onde o povo passou até chegar a ele, e depois dele, e ele tinha que colocar isso para dentro dele novamente, para que ele pudesse sentir que Deus estava guardando a vida dele, protegendo a vida dele, que ele era uma pessoa que Deus se importava com ele. No Salmo 103, aí ele já fala para si mesmo, consigo mesmo ele fala: bendize e louve ao Senhor, não se esqueça, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. E aí ele começa a enumerar aqui, irmãos, coisas que eu vejo assim, eu sei que os cristãos hoje em dia, talvez pela demanda da vida, talvez pelas situações que estão imperando na vida de todos nós, a gente começa a ficar preocupado com aquilo que nós não temos. Aí nós ficamos angustiados com isso. Aquilo que? Não temos. Não temos. Aquilo que não temos. O que permeia nossa mente, muitas vezes, está me faltando saúde. Está me faltando dinheiro para honrar esse compromisso. Está me faltando forças. Está me faltando um amigo de perto. Está me faltando
Muitas vezes nós pensamos assim. Por isso que Davi para e começa a pensar naquilo que o Senhor fez. E o que o Senhor faz, não é aqui não está numa situação passada, Ele perdoou os teus pecados. Não, é Ele quem perdoa os teus pecados. Então Ele fala para a alma dele mesmo, é Ele quem perdoa os teus pecados. Então, quando nós olhamos esse salmo, irmãos, nós ficamos assim, puxa vida, realmente nós temos que ter alguma coisa em nossa vida que está sempre nos levando a pensar no Senhor e naquilo que Ele faz por nós, naquilo que Ele fez e faz. E aqui Ele está dizendo a sua alma, mas na realidade, irmãos, o que é a nossa alma? Uma parte do nosso corpo. Nós somos espírito, alma e corpo. Muita gente tem aquela ideia de que nós somos alma. A alma é onde reside as nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas preferências, as nossas razões, aquilo que nós recebemos que está realmente na nossa alma, é aquilo que está, vamos dizer assim, interagindo conosco. Mas na realidade, o que o homem cristão precisa a cada dia buscar é interagir com o Senhor no Espírito. É porque no Espírito que o Senhor vem fazer morada. O Senhor Jesus nos disse, aqueles que estavam ali com Ele, e nos primeiros capítulos de João, ele fala que Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E lá no começo do Velho Testamento, na criação, o homem se tornou alma vivente, quando soprou para dentro deles o Espírito. Então, na verdade, nós temos que distinguir, porque realmente há uma separação entre alma e corpo, entre alma e espírito. Eu até tirei lá no versículo que está lá em Hebreus 4:12, é um versículo muito conhecido que ele fala da espada, não fala? Então lá ele fala que há uma, deixa eu ver se eu acho, ali fala que nós somos, a palavra é espada de dois gumes, fazendo separação entre juntas e medulas, alma e espírito. Está vendo? Por isso que na verdade, por que isso faz necessário? Porque quando nós nos voltamos ao Espírito, onde o Senhor está, onde o Senhor reside em nós, onde o Senhor trabalha em nós, nós temos uma outra realidade de vida cristã. A nossa alma, irmãos, ela é como aquele mar. Não sei se os irmãos tiveram já, todos nós temos a oportunidade muitas vezes de ver, às vezes, algo que está sendo realizado no fundo do mar. Lá, os peixes estão lá, naquela água, uma pressão absurda que nós não suportaríamos ficar lá embaixo, mas ele está lá. Não há tempestade lá, não há onda alta lá, a onda está alta lá em cima, as ondas altas estão lá em cima. Assim é a tranquilidade que nós temos no Espírito, onde o Senhor habita, e a intranquilidade que nós temos na nossa mente, como aquela onda que está lá em cima do mar. Onda de 3, 4, 5, 6 metros de altura, onde as pessoas vão lá surfar. É a nossa alma, é a nossa mente. Por isso que realmente o salmista fala que ele diz para a alma dele, lembra do que o Senhor já fez, do que o Senhor faz. É Ele que perdoa todos os teus pecados. Em Hebreus 4:12, ele diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Irmãos, isso aqui é olharmos nós mesmos. Olhar aqui nesse versículo 12 de Hebreus, nós vemos aqui que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. Paz, irmão, bom dia. A espada de dois gumes, que ela entra, ela vai separando, e ele diz, ela penetra até a divisão da alma e do espírito,
A alma é onde está o nosso sentimento, onde está o nosso relacionamento. Às vezes nós pensamos assim, puxa, mas olha, hoje eu cantei, mas se aquilo foi só no meu ser externo, no meu ser da minha mente, não é algo do meu espírito, eu estou apenas desfrutando de um momento de louvor, mas eu toco realmente a pessoa do Senhor quando aquilo brota do meu espírito, aquele louvor grato. Não é aquele louvor de emoção, não é aquele louvor de entusiasmo. A emoção faz parte da nossa mente, o entusiasmo faz parte dos nossos sentimentos, a alegria faz parte de nós, mas a presença de Deus mesmo é no nosso espírito, e nesse espírito é que nós tocamos a palavra, no nosso espírito nós tocamos o Senhor na nossa vida. Então por isso que ele fala que ela penetra até a divisão da alma e do espírito, parece algo assim que até é muito ligado, muito intrínseco, porque precisa ser uma espada afiada para ela poder chegar ali, é a palavra, e falar assim, isso aqui ó, é o eterno, isso aqui é o eterno, esse aqui é a sua alma, que está sempre nessa, mas no espírito a paz, que nem lá no fundo do mar. Quantas vezes a gente vê filmes lá, né? Olha lá, tá tudo, gente, mas aqui está 1 quilômetro de profundidade, e está todo mundo ali naquele, subiu, é loucura. Nós estamos vivendo o momento da nossa alma, e o salmista, ele fala, a minha alma, lembra, porque é o Senhor quem perdoa todas as tuas iniquidades, perdoa os teus pecados. Então, por isso que nesse estudo do Salmo 103, nós vemos a importância, a primeira coisa que nós precisamos ter no nosso coração, e a primeira coisa que nós precisamos buscar em Deus, é o perdão. Sem o verdadeiro perdão, sem que nós também sintamos que estamos perdoados, sem que nós sintamos que Deus nos perdoou, não há aquela comunhão genuína. Então, muitas vezes as pessoas estão procurando, eu quero paz. O Senhor Jesus lá conversando com os discípulos, ele diz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz quando fica só na nossa mente, é uma paz temporária, momentânea. Nossa, está tudo tranquilo, né? Nós vimos lá no Afeganistão, está todo mundo apavorado com a situação do Afeganistão. Mas aparentemente, quem estava ali para sair, até o dia 31 ia conseguir sair. Meu Deus. Antes que isso fosse concretizado, veio o homem-bomba. E aí, mais de 100 pessoas morreram. Não tem paz. Por mais que os homens estejam correndo lideranças da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos, nações potentes, todo mundo imbuído ali, todo mundo tinha soldados ali, todo mundo tinha militares ali. Tinha que tirar, a situação estava grave, mas parece que estava no controle. Não estava no controle, não tinha paz. E foi o que aconteceu, pior aconteceu, que já vem acontecendo, né? Mas já aconteceu de novo, e aconteceu dessa maneira, onde não há paz. Mas o Senhor Jesus fala, minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Mas aí ele complementa o versículo, crede em Deus, crede em mim. Irmãos, na verdade, por isso que o salmista, parece que Davi aqui, era um homem que já tinha experimentado o que vinha através de Jesus Cristo. Parece que ele já tinha experimentado a salvação, aquele cordeiro imolado, né? Que ressuscitou ao terceiro dia, que trouxe o perdão, que nos colocou novamente numa linha com Deus, nos reconciliando com Ele. E olha que Davi estava, eu não devo errar muito, mas mais de 1000 anos longe de Jesus ainda, né? Se aqueles profetas lá, uns ainda estavam há 700 anos, aí Malaquias 400 anos de silêncio. Então Davi, estatisticamente, devia estar 1000 anos antes de Jesus chegar. Mas ele já estava tendo uma experiência aqui, que é ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Aí nós olhamos lá no Novo Testamento, nós vemos Jesus cumprindo isso. Mas Davi já experimentava isso, porque ele tinha uma relação muito profunda com Deus, um conhecimento da pessoa de Deus, desfrutava. É impressionante como eu fico
nós ficamos imaginando, se não fosse Deus tendo misericórdia de Davi, suprindo a ele tudo que Deus supriu, para que ele pudesse chegar a um salmo como esse e deixar algo tão profundo para nós. Quando ele diz, quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. O Pai enviou o Filho para nos redimir, para nos limpar, para nos purificar. Então, realmente, é por isso que Davi tem uma realidade assim que nós ficamos imaginando. Ele tinha uma comunhão com o Senhor, o Espírito Santo falava com ele, o Espírito Santo colocava no coração dele, não colocava na alma dele. A alma dele, muitas vezes, a nossa alma nos atrapalha. Por isso que Davi podia estar assim, uma estaca segura na presença de Deus. Mas quando ele enfrentava os problemas do palácio, a alma ficava angustiada. Gente perseguindo, gente com inveja, as consequências das atitudes, as guerras, tanta coisa envolvendo aquilo ali, que ele tinha que falar para a alma dele sossegar, para a alma dele reconhecer os benefícios que Deus fazia, para a alma, porque no Espírito nós estamos tranquilos, recebemos o Senhor, recebemos o selo, dentro de nós, está em nós. Quando invocamos o Senhor, temos a experiência da presença de Deus nítida conosco. Quando dizemos, ó Senhor Jesus, ó Deus bendito, ó Deus querido, quando clamamos, como Davi fazia aqui, muitos outros salmistas, o Altíssimo, quão excelente é o teu nome. É isso que realmente nós vemos que quando estão tendo essa visão de Deus é porque algo está sendo tocado no Espírito. Quando estamos enfrentando os problemas é que nós encontramos aqui o que o salmista tem que dizer para a alma dele. Mas ele fala, não te esqueça, porque ele é que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Então, irmãos, na realidade eu vejo assim, não é uma situação tão confortável para ninguém o mundo de hoje. Não é. Se a situação para nós está 100% resolvida, basta olhar nosso irmão que não vamos encontrar ninguém com a situação 100% resolvida. Nós encontramos fome, desespero, violência, tristeza, não dá nem para enumerar. É melhor nós ficarmos aqui no Espírito para poder continuar desfrutando da palavra de Deus. Porque realmente é isso que o salmista fala. Lembra-te, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Então, na verdade, as coisas têm uma, vamos dizer assim, tem uma ordem, não uma ordem que Deus tenha dado essa ordem, não tem uma ordem divina nas coisas da vida do cristão. Primeiro que se tem que ter é o arrependimento e o perdão. Quando o Senhor Jesus veio, ele encontrou aquele povo tudo ali, eu até li alguns textos, a gente fala, meu Deus, a gente precisa ler de novo alguns textos, quando aquele povo cheio de coxos, mancos, aleijados, sofrimento, e aquele povo levava, eu fico imaginando o Senhor Jesus diante de uma situação dessa. Essa semana eu estava vendo o jornal, e aí pegou fogo numa fábrica, né? E do lado tinha uma casa de idosos. Aí começaram a tirar os idosos de lá. Graças a Deus não aconteceu nada com os idosos. A única coisa que estava acontecendo, que foi preciso ser rápido com eles, é que a fumaça do lado. E aí tirou. E eu fiquei olhando aquelas pessoas, naquelas cadeiras de roda. Doído, imobilizados, dependendo que alguém, é como aquele homem que estava lá no tanque de Siloé, ficou 38 anos lá, dependendo que alguém tivesse misericórdia dele, mas sempre tinha alguém que era mais próximo e levava lá, e aí a pessoa saía curada e ele só tinha que esperar na próxima vez. Até que o Senhor Jesus veio ali e encontrou com aquele homem. Então, na verdade, quando eu olhei aquela situação, eu fiquei lembrando desse quadro, eu falei, meu Deus, olha que tristeza de ver essas pessoas nessa idade, nesses lugares, dependendo, se não correm, mas aí houve ali uma comoção, houve ali algo que realmente valorizou aquelas pessoas que estavam ali, retiraram e colocaram ali numa, não sei se é uma sorveteria, uma padaria, alguma coisa assim, e
foram acomodando as pessoas ali, até que os bombeiros chegaram, depois fizeram a vistoria, para que eles pudessem voltar lá. O Senhor Jesus, as pessoas levavam os doentes. E a doença no ser humano é terrível, é triste, é dolorido. E o Senhor Jesus estava ali para cumprir aquilo que Deus havia dado a ele. E curava, e curava, e curava. Mas ele, quando ele chegou para iniciar o seu ministério, ele disse: arrependei-vos. Quando nós nos arrependemos, e nós temos muito que arrepender, porque quando nós chegamos diante de Deus, na sua sublime, o Altíssimo, Santíssimo, aí nós falamos: Senhor, me perdoa. Então nós buscamos o perdão de Deus, baseado no arrependimento. Esses dias eu fiquei pensando, porque muitas vezes a gente, tem coisas que a gente fica assim: meu Deus, se eu soubesse, se eu tivesse pensado nisso antes, eu não teria ido por esse caminho, eu teria ido por outro caminho. Aquilo fica martelando na nossa cabeça. Aí nós entendemos que muitas vezes o ser humano, na sua alma, tem remorso. O remorso não nos leva a lugar nenhum. O remorso só nos leva a acharmos que nós não temos valor algum. Você está com remorso de ter feito aquilo. Fui mal com a pessoa, não fiz o bem, não ajudei, ou deixei de ajudar, neguei isso. E bate aquele sentimento terrível. O arrependimento que o Senhor Jesus vem trazendo é mudança. Quando eu me arrependo, eu mudo. Me arrependi de ter feito aquilo. Não vou fazer mais. Pedro e Judas, né? Pedro e Judas. Bem pensado, bem lembrado. Pedro estava lá, pronto para ajudar o Senhor, a mostrar a fé dele que ele tinha no Senhor, mostrar o relacionamento que ele tinha com o Senhor. Na hora que ele precisou, que ele teve essa oportunidade, mas ele se arrependeu. O arrependimento ali salvou a vida de Pedro. Salvou. O Senhor Jesus foi falar para ele. O Senhor Jesus não deixa ninguém falando sozinho no seu canto. Mas ele foi até lá. E aí, no arrependimento, esse homem foi usado assim por Deus de uma maneira maravilhosa. Porque houve arrependimento. O remorso produz nada. Produz tristeza, produz doença, produz... Aí aquilo que os médicos... É o Judas, né? E Judas... Vai e se mata. E Judas foi e se matou. Depois dele viu o que ele fez, depois do prejuízo que ele causou ao reino de Deus, ele foi e se matou. Mas e se ele se arrependesse? O Senhor não nega o seu perdão. O remorso toma atitudes de não achar que é mais digno, some, não quer mais, se mata. O remorso, ele crucifica o homem. Essas mortes que a gente vê todos os dias, né? Um homem contra a mulher, e depois alguns deles se matam. O que, na realidade, será que passa na mente dele? Faz de novo a pergunta um pouco mais alta. Não, isso aí eu vou repetir. Aí a irmã está perguntando, e esses casos que nós temos visto de feminicídio, né? O camarada vai lá, um relacionamento que não resolveu, ele vai lá e mata. Essa semana mesmo eu vi lá. Meu Deus. E depois se matou. E depois se matou. Mulher, os filhos dela, e depois se matou. Eu vejo assim, na realidade, essa situação é igual àquela situação que nós vimos no domingo passado, que nós não entramos muito nele, mais para frente nós vamos entrar nele. Mas é aquela situação caída que estava o povo de Israel, quando Deus deu as tábuas da lei, e quando veio Moisés, o povo estava adorando o bezerro de ouro. Idolatria, trevas, longe da presença de Deus, Deus entregando para ele os 10 mandamentos, e o povo tendo aquela condição tão negativa de vida, de Abraão chegar lá e eles terem a juntar, todo mundo ajudou, e fez o bezerro de ouro para que o povo pudesse adorar. Essas pessoas hoje, cometendo esse tipo de situação, elas estão em trevas completa.
É a alma que está doente. O espírito não tem a vida de Deus. Porque se o espírito tem a vida de Deus, recebe a vida de Deus dentro, a alma começa a ser transformada. Em Romanos 12, 2 nos diz, é bem lembrado que eu me lembrei desse versículo: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Olha, irmãos, olha, realmente a Bíblia responde aos nossos questionamentos, às nossas dúvidas. Ele diz aqui: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós nos convertemos ao Senhor, amém? Nos convertemos ao Senhor, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, entregamos a nossa vida a Deus, o nosso espírito está pronto. E o Senhor Jesus fala isso: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas quando eu dou vazão àquela vida que está dentro de mim, que é o Espírito Santo de Deus, a minha mente começa a ser transformada. E o que é a minha mente senão parte da minha alma? A minha mente. As emoções estão na onde? Na minha mente, estão na minha alma. Os sentimentos, as buscas, as inconstâncias. Por isso que ele fala: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vi uma entrevista essa semana de um brasileiro. Interessante o seguinte: é um brasileiro lá de Santa Catarina. Ele estava com 18 anos e foi embora para os Estados Unidos. E começou, ele era muito dedicado, estudioso, e como ele não tinha servido exército aqui, ele se candidatou lá nos Estados Unidos à Marinha Americana. E só as perguntas que tinha que se responder na época, ou qualquer época, né? Quase 800 perguntas, questionários em cima de questionários, para ver se realmente ele estaria apto para poder servir na Marinha Americana. Muita gente ficou para trás, ele entrou na Marinha Americana e começou a servir lá. E aí pôde servir porque ele não tinha jurado a bandeira brasileira, porque não se pode jurar duas bandeiras de países diferentes. Então ele acabou sendo admitido na Marinha Americana e estava servindo quando, em 2010, 2011, o comandante dele estava fazendo uma palestra e perguntou quem gostaria de servir no Afeganistão. E ele falou: eu vou. Ele falou: quero agradecer por essa pátria, pelo que ela fez por mim. E foi para o Afeganistão. E ele conta a experiência dele no Afeganistão. Não existe coisa mais horrível. Não existe mais coisa mais horrível das experiências que ele passou lá. Mas aí uma coisa que eu não entendia antes, que eu falei: meu Deus, por que as pessoas fazem um negócio desse que a gente não entende, né? Nesse episódio do Afeganistão, de anteontem, teve um homem-bomba. E parece que um só, ele colocou tanta coisa no corpo para mandar bala para todo lado quando explodisse, que ele matou mais de 100 pessoas. E, logicamente, ele é o primeiro a explodir pelos ares. E aí a jornalista perguntou para ele tem 38 anos hoje, ele é reformado nos Estados Unidos, sofreu um ataque de bomba lá, muitos morreram, ele quebrou o joelho, o tornozelo, ele quebrou muitas partes, e aí ele hoje é da reserva, mas tem 38 anos. E aí ela perguntou com relação à questão dos homem-bomba. A situação lá é aquela promessa que a pessoa tem, que quando ele faz aquilo, e principalmente se ele mata um cristão, ele vai ter 7 virgens para poder chegar no paraíso. E aí, por que ele pensa isso? Porque, principalmente, aquele que é pobre. Porque se ele é pobre, lá é um afegão pobre. Ele não tem como pagar o dote por uma esposa. Tanto é que o rico tem 2, 3, 4, 5, 6 mulheres. Mas o pobre não tem, ele fica solteiro, ele não tem com quem ele casar. Porque também não tem dinheiro para poder bancar o dote de uma mulher. E aí ele acaba entrando nessa promessa
de que se ele matar um cristão, aonde quer que seja, no mundo todo, se ele explodir junto com aquilo, ele vai receber o seu galardão, que são os 7 virgens, quando ele entrar no paraíso. 70. 70? É aí que está, vamos dizer assim, nós vemos que, o que é uma situação dessa? O que é uma situação dessa? É uma situação de total trevas. Acontece lá, nessa situação, quando o homem coloca a bomba, acontece aqui quando ele faz, como a irmã perguntou. O que acontece? Por que as pessoas estão... Não é que elas estejam loucas, mas estão em trevas. Porque, na realidade, toda a raiz do pecado, da maldade, está no pecado. É o pecado que move as pessoas. É o distanciamento de Deus que move as pessoas. É a ausência da presença de Deus que move as pessoas a tais atos. Por isso que Davi, ele fala assim, é ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Nós não vamos entrar em mais detalhes. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia, quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade sempre renova como a águia. Pois não, irmão? Eu queria falar sobre, você falou sobre espírito, alma, né? Espírito, alma, você falou que se divide os 3, né? Isso. E você falou do peixe, né? E quando nós vamos limpar um peixe, né, para preparar, nós separamos a pele, a carne e a espinha. São tudo separado, né? Eles estão juntos, mas são separados. São separados. Você só vai aproveitar a carne. Não é? Mas você tem que passar uma faca com jeito para tirar. Igual ele não falou? A espada de 2 gumes A para espada, separar. você tem que passar um bem... Eu não sei, você tem que preparar um e oferecer para nós também, para ter certeza. Faria isso, assim que possível. Então, irmãos, na verdade é o seguinte, a nossa alma, onde nós temos o princípio da vida no espírito, temos na nossa alma a sede dos afetos, dos sentimentos, são as faculdades psíquicas, intelectuais e morais, está tudo na nossa alma. Mas, aquilo que o irmão acabou de falar, princípio espiritual do homem concebido como separável do corpo e imortal. O espírito separado do corpo, mas é imortal. Ele vai durar, ele vai para a eternidade. Ele é que vai conviver com Deus eternamente. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Porque é ele que vai, o nosso espírito que vai permanecer. Tudo que nós passamos aqui no corpo será desfeito. Nós vamos receber um corpo glorificado. A nossa alma, as nossas vontades e emoções, quando nós chegarmos diante do Senhor, isso já tem que ter saído de nós. Nós estamos lá para adorar a Deus, para cultuar ao Senhor, para reconhecer os feitos dele na nossa vida. Então, realmente, o imortal é o nosso espírito, que é uma parte do nosso ser, do ser humano. A nossa alma é imortal? Oi? A nossa alma é imortal ou não? A nossa alma. Nosso espírito é imortal. Sim, mas tem... A palavra não diz que a nossa alma com as nossas... Porque na alma nossa que é a guerra. questionamento sobre a alma ser imortal ou não. Porque lá em Ezequiel o Senhor diz, a alma que pecar, essa morrerá. É que ali o contexto é outro, né? É que a palavra alma, ela pode significar, tem a alma no sentido da emoção, da cara da pessoa, mas almas que morreram, são vidas que, são vidas mesmo, a pessoa morreu, aquela alma se foi, aquela vida se perdeu, aquela pessoa morreu. Então, a alma que pegar, a pessoa que pegar, então a alma, muitas vezes, a nefesh, quando a Bíblia fala, ela vai ter o sentido de alma, espírito, alma e corpo, a parte etérea, que não é material, mas tem também a parte de vida. Então, nesse contexto aí, a pessoa que... A alma, você traduz a pessoa... que morrer sem o Senhor, não. É, a pessoa... eu peco, eu morro. Certo. A minha alma morre. O Taco morre, a alma dele morreu. Certo. Vai ter o sentido de vida, entendeu? Nesse contexto. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e com ele a sua palavra,
E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Por isso, no Salmo 103, ele fala: ele quem redime, que perdoa, redime a sua alma, ele quem redime a sua vida da cova, é ele quem cura as suas enfermidades e quem te sara. Então, na verdade, irmãos, o que nós podemos ter hoje, vamos dizer assim, como reflexão para nós dentro do Salmo 103, tem muito mais coisas colocadas ali no Salmo 103 que merece que a gente continue olhando em casa, meditando, mas eu vejo assim, a Bíblia realmente nos chama a sempre estar refletindo o que o Senhor tem feito por nós. Ou seja, é algo que eu estou, através da minha alma, estou sendo transformado. O Espírito tem a verdade, a essência, tem o Espírito Santo, temos o Espírito Santo diante de Deus. Mas, eu me lembro quando eu trabalhava com vendas, trabalhei 15 anos com vendas. E a gente tem experiências em cima de experiências. Então eu percebi o seguinte: o dia que eu me levantava pela manhã, eu gastava um tempo com a palavra bendita, orava, eu chegava no meu cliente, era diferente. O dia que eu saía atropelando, como fala o ditado, saía correndo, arrancando toco na unha para poder chegar, porque ia chegar atrasado, chegava lá, nada dava certo. Parece que o mesmo Espírito que estava lá estava em mim. Não é que o mesmo Espírito que estava lá estava em mim, não. O Espírito que está em mim, ele não sai de mim. Mas a alma dele é grande, a minha também é grande. Então ali não havia, na alma não há comunhão. A comunhão há no Espírito. A comunhão verdadeira entre os cristãos é no Espírito. Se eu ficar levando em consideração tudo aquilo que eu penso, muita gente não vai nem conversar comigo e falar assim, mas se eu volto ao Espírito, e o irmão volta ao Espírito, a conversa é outra, a saída é outra, o que Deus quer falar conosco são outras coisas. Então, por isso que isso aí eu lembro como se fosse hoje. Eu chegava lá no meu cliente, lá para conversar com ele, o guarda já demorava a atender para atender, e aí começava os atropelos. Parece que tudo estava, não é que estava, parece tudo, não, as portas se abrem quando você tem comunhão com o Senhor. Ele está cuidando de nós, Ele está zelando por nós, Ele está com o seu povo, Ele está à frente. E eu tenho que lembrar disso todo dia. Eu tenho que me lembrar disso todo dia. Eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra do Salmo 103, tão rico, e há muito mais para compartilharmos, mas o Senhor falou conosco, graças a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu quero agradecer e pedir para o irmão pastor Zacarias orar por nós. Amém. Senhor Jesus, te damos graças neste momento pelo privilégio que nós tivemos de termos esta porção da Tua Palavra que nos foi ministrada, Senhor. Amém, Senhor. Obrigado pela Tua infinita graça, pela Tua infinita misericórdia, pela Tua Palavra que nos alimenta, que nos fortalece, que nos capacita a enfrentarmos a vida, Senhor. Obrigado pela vida do Teu servo Eduardo, meu Deus, que com zelo e com empenho estudou, preparou. O Senhor lhe trouxe experiência, discernimento, meu Deus, e fomos edificados, Pai. Obrigado, meu Deus, por este momento de compartilhamento. Nos ensina, meu Deus, a sermos praticantes, não apenas ouvintes da Tua Palavra, e que a Tua graça continue se manifestando em nossas vidas, trazendo a salvação, trazendo arrependimento, perdão, e vivamos no amor de Cristo, que excede todo entendimento. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmãos.